Olá, turmas! Sejam todos muito bem-vindos à nossa 9ª aula, que corresponde à produção do tópico 2, tá? Presente na fase 2 de produção. Vocês vão produzir agora o tópico 2, que corresponde a 2 laudas escritas ao todo, tá? Caso ainda tenha alguma dúvida em como decidir os tópicos e subtópicos, é importante vocês darem uma olhada lá naquele mapa mental que nós fizemos, um demonstrativo sobre a educação, tá? Então, pessoal, a gente já está na 5ª etapa da fase 2 de produção, em que ainda teremos a produção do subtópico 2.1, depois a gente vai produzir o tópico 3, produzir o subtópico 3.1, leitura do que for produzido até lá, né? Alguns trabalhos podem ter mais tópicos, né? Tópico 4, tópico 4.1, subtópico, né? Produção de resultados e discussões e, por fim, da fase de produção, a definição do título do trabalho, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui aquele nosso esquema para vocês relembrarem, tá? Que nós já vimos em uma de nossas aulas. Veja que nós temos, então, como tema central educação na era digital. Vocês vão substituir pelo de vocês, né? De um lado, nós temos os desafios e do outro, as possibilidades. São 2 visões acerca do tema. E lá nos desafios, nós temos os desafios da tecnologia na escola e o desdobramento disso corresponde ao tópico 2.1, tá? Acesso aos recursos na escola e fora dela. Mas não se preocupe com essa parte aqui agora. Nós vamos focar no tópico 2. E lá nas possibilidades, nós temos a formação e atualização do professor. E como subtópico 3.1, usando as redes sociais para falar sobre temas atuais, tá? Então, pessoal, veja que são 2 visões acerca do mesmo tema. Interessante essa forma de escrita. Foquemos, então, no tópico 2. Veja como vai ficar o tópico 2, em termos de sua organização textual. Pessoal, a organização de cada parágrafo, nós temos aqui, resumidamente, a proposta desse método que nós estamos apresentando, tá? Em que, no primeiro parágrafo, afirme e conceitue o seu tema, tá? Antes disso, é importante assistir algum vídeo sobre o assunto e pesquisar o significado em vários dicionários. Pausem a aula e produzam um parágrafo. Já no segundo parágrafo, sustente o que você disse com uma citação indireta, tá? Essa citação indireta é uma paráfrase com suas palavras do que disse um ou mais autores. Pausem a aula e façam esse parágrafo. No terceiro parágrafo, argumente. Apresente explicações. Coloque uma citação de no mínimo 5 linhas. Tá? Lembre-se que essa citação é recuada e em tamanho menor do que os demais parágrafos do texto. Veja as normas da ABNT no material complementar. Para introduzir uma citação, escreva sobre essa questão. O autor X esclarece que, o autor X pontua, o autor ou os autores definem, os autores explicam, os autores evidenciam, tá? Escolha uma dessas expressões para esse parágrafo, tá? Pausem a aula e produzam esse parágrafo. No quarto parágrafo, pessoal, comente a citação direta que acabaram de inserir, tá? Com suas palavras. É importante comentar a citação em até 2 linhas,
Vocês vão dizer com as suas palavras o que disse a citação. Em seguida, no mesmo parágrafo, complete a ideia com algo de suas leituras ou vídeos que assistiu sobre o tema. Pausem a aula e produzam o quarto parágrafo. No quinto parágrafo, afirme e conceitue um novo tema importante da discussão. Traga à tona um conceito que esteja ligado ao que você está discutindo. Por exemplo, se você vem falando sobre esse assunto genérico aí de educação que nós propomos no mapa mental, sobre tecnologia na educação, tá? E foi um objeto aí muito utilizado por conta da pandemia, né? Uma situação totalmente atípica para o meio educacional. Né? Se você está falando sobre tecnologia na educação, é imprescindível a gente falar sobre o quê? Sobre o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, por exemplo, que cabe perfeitamente aqui na discussão, né? Pausem a aula e produzam o quinto parágrafo. No sexto parágrafo, sustente o que você disse com uma citação de até 3 linhas, ou seja, dentro do parágrafo. Essa situação deve estar relacionada ao termo, a citação deve estar relacionada ao termo novo que você acabou de citar no parágrafo anterior. Introduza a citação e comente-a. Lembre-se de consultar o material complementar referente à parte de coesão textual, para o seu parágrafo ficar mais fluido com os conectivos adequados. Pausem a aula e produzam o parágrafo. Já no sétimo parágrafo, pessoal, façam a argumentação. Apresentem explicações e, em seguida, insira uma citação de, no mínimo, 5 linhas, tá? Explique com mais detalhes em 6 linhas, por exemplo. Comece referindo ao que acabou de escrever na citação. No mesmo parágrafo, introduza a citação que está por vir, a situação que está por vir, tá? Veja no material complementar uma lista de expressões para introduzir citações. Pause a aula e produza o parágrafo. Já no oitavo parágrafo, pessoal, vocês vão comentar a citação direta que acabaram de inserir, tá bom? Resuma o que disse a citação em até 3 linhas e no mesmo parágrafo reforce a ideia com suas palavras, ou parafraseando algum autor sem citá-lo, ou autores, né, sem citá-los. Lembrem-se do que a gente já falou em outra aula sobre a paráfrase. A paráfrase, pessoal, é um texto criado por vocês, tá? Pausem a aula e produzam esse oitavo parágrafo. Caso seu trabalho exija mais páginas, como é o caso de monografia, né, continuem da mesma forma, apresentando a mesma estrutura, tá? Agora, pessoal, para conectar com o próximo subtópico que está por vir, o que a gente vai fazer? A finalização da discussão, tá? E no mesmo parágrafo, vocês vão dar algumas pistas do que vai ser discutido no subtópico 2.1. Veja no material complementar os conectivos mais adequados para se finalizar um parágrafo e iniciar outro, tá? E agora a gente já chegou ao fim da produção do tópico 2. Parabéns, vocês conseguiram vencer mais uma etapa. Tá? Mas antes de descansar, produzam o 9º parágrafo, ele é muito importante para ajudar a conectar o tópico 2 ao subtópico 2.1. Agora sim vocês já podem descansar. Até a próxima aula, em que a gente vai dar continuidade a essa discussão com a produção do subtópico 2.1. Tchau, abração!